Emily e seu pai, François, estão presos no trânsito e discutindo. Emily não queria ir e agora eles estão atrasados por causa dele. Depois de um tempo, Emily fica cansado de ouvir sermões e sai do carro. François vai atrás dele. De repente, eles veem uma ambulância balançando e ouvem gritos vindos de dentro, antes das janelas quebrarem. François rapidamente esconde Emily enquanto a porta da ambulância se abre e uma criatura que parece metade homem, metade pássaro, sai e pousa em cima de um carro. Os guardas tentam pegar a criatura que luta e grita, deixando todos assustados. A criatura joga os guardas para longe e escapa. Mais tarde, Emily e François vão ao hospital para ver a mãe de Emily, Lana, que está sendo tratada por um médico porque está virando um animal também. Nos últimos 2 anos, muitas pessoas pelo país começaram a mudar de repente, ficando parecidas com animais e muitas vezes agindo de forma agressiva. Os responsáveis pela segurança estão tentando pegar essas pessoas e levá-las para lugares feitos para cuidar delas. Lá, essas pessoas, chamadas de mutantes, ficam tranquilas com remédios enquanto os cientistas tentam achar um jeito de ajudá-las. A maioria tem medo dos mutantes e acha que eles devem ficar presos. Emily está com medo da mãe dele porque ela o machucou sem querer no rosto. Mas François diz que ela ainda é parte da família. Um doutor contou que abriram um lugar novo e melhor no sul para cuidar dessas pessoas e que Lana deveria ir para lá. François concordou logo porque ele quer ir morar lá com Emily, começando uma vida nova onde ninguém conhece Lana. Quando Emily e François entram no quarto onde Lana está, Emily vê muitos riscos nas paredes e fica longe delas. François senta perto de Lana e fala com ela pensando que isso pode fazer bem, mas Emily não acredita que Lana entenda o que eles falam. Ei! O filme que vou fazer o resumo chama The Animal Kingdom. Em português, O Reino Animal. É um filme francês que mistura drama, aventura e terror. Apesar que não achei terror nenhum nesse filme, mas confesso que esse filme tem uma pegada interessante e o final fiquei bolado. É por isso já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Depois de algumas semanas, Emily, François e o cachorro deles vão morar numa casa nova que fica perto de um bosque. Não demora muito e Emily começa a ir para a escola. No dia que ele chega lá, o professor mostra Emily para todos os alunos e uma menina chamada Nina pergunta várias coisas. Emily resolve contar uma mentira e fala que sua mãe morreu. Ele também inventa que a marca que ele tem foi feita por um raio. Naquela mesma noite, acontece uma tempestade muito forte na cidade. A luz da casa acaba e o barulho do vento e dos trovões acorda Emily. Ele vai olhar pela janela e leva um susto ao ver um bicho olhando para dentro da casa. Mas, quando François faz a luz voltar, o bicho some. No outro dia, eles atendem um chamado urgente e vão rápido para o lago da cidade, que estava fechado pela polícia e pelo corpo de bombeiros. Por causa da chuva forte, uma ambulância foi parar dentro do lago. François fica muito preocupado quando vê um policial tirando do lago o corpo de um ser estranho. Essa ambulância estava levando todos os seres diferentes para um lugar novo, e agora a metade deles morreu e a outra metade fugiu. Os policiais tentam acalmar François, que está muito nervoso e chama pela esposa. Mas a policial Julia diz para ele que a esposa não está entre os que morreram, então ela deve estar perdida na mata. Depois de voltar para casa, François coloca umas roupas dele nas árvores perto de casa, torcendo para que o cheiro ajude a esposa a achar o caminho de volta. No outro dia, na aula de educação física, o professor pediu para a turma brincar de cabo de guerra. Todos da equipe do Emily caíram no chão logo de cara, menos ele. De maneira surpreendente, ele conseguiu segurar a corda sozinho por bastante tempo, até que os outros do time conseguiram se levantar e ajudar ele a ganhar o jogo. Depois disso, todo mundo ficou admirado com quão forte o Emily era e chamaram ele para ir numa festa. Mas o Emily estava muito ocupado olhando para as próprias mãos e saiu correndo para casa. Lá ele pegou uma pinça e começou a tirar alguma coisa que estava embaixo das unhas, gritando porque estava doendo. Ele se assustou muito quando viu que o que tinha tirado eram umas garrinhas pequenas, mostrando que ele também estava começando a mudar devagarinho. Ele olha para as suas costas no espelho e nota que o formato da sua espinha está diferente. Muito bravo, ele atira objetos pelo banheiro e depois vai para a banheira tentar se acalmar da vergonha que sente.
O seu cão entra junto na banheira para fazer companhia. Ao mesmo tempo, François está no supermercado quando vê Julia. Ela diz que pararam as buscas porque o governo disse que vai mandar soldados. Logo depois, eles escutam gritos porque tem gente que viu um mutante. Julia manda todo mundo sair do shopping, enquanto François tenta achar o mutante para ver se é a Lana. O mutante é um tipo de lula que só queria comer peixe. Quando percebe que foi descoberto, ele joga uma caixa de camarões nas pessoas e corre embora. Ela não para de atirar comida em Julia enquanto é perseguida. Mas Julia, que é uma oficial treinada, consegue pular e pegá-la. François espreita sob uma prateleira de supermercado e vê um mutante muito assustado. Ele escolhe não falar nada para a polícia. Na próxima sexta-feira, Emily vai para uma festa e curte bastante. Seus amigos gostam das espadas que um homem trouxe. Ele vai mostrar elas num festival que acontece na metade do verão. De repente, Emily começa a se sentir mal por causa da bebida e desaba da cadeira. Nina dá um remédio para ele, mas Emily acidentalmente lambe a mão dela ao pegar o remédio, e isso deixa todo mundo assustado. Sentindo vergonha, Emily corre para a floresta, ouvindo sons de outros mutantes. Na manhã seguinte, ele acorda perto de um lago e escuta o som de um barco motorizado passando. Ele percebe que tem sangue na boca e cospe logo em seguida. No caminho, ele vê desenhos nas paredes que não gostam de pessoas que mudam de forma. Quando chega em casa, ele vai correndo para o banheiro e joga fora uma pena pela boca. Isso faz ele lembrar que comeu um pássaro ontem à noite. Logo depois, François e Emily não ligam para as fitas de isolamento que a polícia colocou e entram na mata para procurar Lana. Emily quer saber do pai como ele se sentiu quando Lana começou a se transformar, e François diz que isso nunca o assustou. Para ele, ela continuava sendo a esposa dele, só que um pouco diferente. Com a chegada da noite, eles não param de procurar. Eles vão de carro, chamando por ela pelas janelas abertas e com a música que Lana mais gosta tocando bem alto. Eles passaram a noite dentro do carro e quando amanheceu, Emily notou que suas unhas estavam se transformando de novo. De repente, o cachorro dele escapou e Emily foi atrás dele, só para achar um menino camaleão em cima de uma árvore. Logo depois, o homem que parece um pássaro e que apareceu antes atacou Emily. Ele jogou Emily no chão e começou a bater nele com as asas. As garras do homem-pássaro feriram o ombro de Emily e ele começou a sangrar. Mas o homem-pássaro parou de se mexer quando olhou nos olhos de Emily e viu que ele também tinha poderes especiais. Os berros de Emily fizeram com que François corresse até onde ele estava. Ele pegou Emily pelo braço e pediu para o homem-pássaro não chegar perto. Assim que voltaram para o carro, François disse que eles iriam para o hospital, mas Emily não queria ir porque tinham medo de que as pessoas descobrissem o que realmente aconteceu. Eles quase bateram em um cavalo porque estavam discutindo, mas François conseguiu parar o carro bem a tempo. Foi aí que eles viram que tinham chegado numa escola onde ensinam a montar cavalos. Os policiais estavam por perto e uma mulher chamada Julia contou que um ser estranho tinha atacado os cavalos. François viu isso como uma oportunidade para pedir um favor para ela. Depois, um enfermeiro que trabalha para o exército fez uns curativos em Emile e acreditou quando ele disse que um cachorro tinha mordido ele no ombro. Mais tarde, quando Emile estava em casa, ele tirou alguns dos curativos e começou a passar a língua na ferida que ainda estava sangrando. Um tempo depois, na aula prática, Emile nota que Nina tem um colar com uma pena igual a que ele tinha cuspido e se sente incomodado. Mas Nina logo chama sua atenção. Logo, ele fica sem foco porque os furões estão fazendo muito barulho na gaiola deles. Com o tempo, ele perde a paciência e grita para os furões ficarem quietos. Quando a aula acaba, Emily tem problemas para pedalar sua bicicleta porque seu corpo está diferente. E Nina faz de tudo para ajudar, até convida Emily para ir na casa dela. Lá, enquanto faz um lanche, Emily vê um pássaro morto na geladeira. Nina diz que achou o pássaro na porta de casa depois de uma festa e tirou a pena dele para fazer o colar. Nina guardou o pássaro na geladeira para depois dar de comida para os mutantes. Logo depois, Emily foi até o lago e conseguiu pegar um peixe usando só as mãos, e um vizinho viu isso. Aí, ele foi atrás do homem que parece um pássaro, que estava tentando voar, mas sempre caía no chão. Emily deu o peixe para ele e ficou sabendo que o nome dele é Fix porque ele não lembra do seu nome de verdade. Quando Emily viu que Fix estava machucado, porque não conseguia voar direito, falou para ele que tinha um lugar melhor para tentar voar e levou Fix para o lago.
Depois de tirar todos os galhos do rio para não machucar mais ninguém, Fix topa treinar lá. Quando fica escuro, Emile tenta voltar para a casa de bicicleta, mas ele não consegue e vive caindo. Por isso, ele resolve deixar a bicicleta no mato e falar para o pai que alguém roubou. Ao mesmo tempo, no bar onde François trabalha, ele vê que o dono fez umas camisetas contra mutantes, e isso faz ele se sentir mal. Logo depois, ele sai para jogar o lixo fora e escuta barulhos estranhos no fundo do bar. De repente, um mutante pega ele e o joga no chão. François percebe que o mutante está preso com correntes e tenta falar com ele de boa, sem brigar, mas aí ele vê outro mutante correndo para longe. Nesse instante, a esposa do proprietário do bar aparece e empurra o mutante de volta, com um remo. Aí ele descobre que o mutante é parente da mulher, que estava escondendo ele ali no bar. Ela e François tentaram levar o ser estranho de volta para um lugar escondido, mas ele se assustou e correu para a entrada do bar, fazendo todo mundo sair correndo com medo. François pensou que a outra criatura estranha podia ser Lana. Então ele foi até a mata e viu sua mulher parecendo um urso, que fez um som para ele e depois foi embora. Depois, na hora do almoço na escola, Emile sentiu uma coisa estranha na boca e cuspiu um dente de uma vez. As outras pessoas ficaram com nojo e ele disse que era só um dente de leite que tinha caído. Na parte da tarde, ele foi ver Fix, que estava tentando voar, mas caía na água toda hora. Quando Fix descansou um pouco, Emile viu os machucados dele e tirou o band-aid do rosto, vendo que os doutores não fizeram um bom trabalho na operação para tirar o bico que estava crescendo. De noite, Julia foi com François para a mata para tentar achar Lana. Eles tinham que se esconder sempre que um carro de polícia passava perto. No fim, eles não acham nenhum bicho, mas o François fica muito surpreso de ver a bicicleta do Emile. Depois, quando o François chega em casa, ele vê que o ralo do banheiro não está funcionando direito. Ele tira o cano para limpar e acha um monte de cabelo e umas unhas grandes. Aí ele entende que o Emile também está mudando de alguma forma. Quando o Emile volta para casa, o François mostra para ele as unhas grandes e a bicicleta, mas o Emile finge que não é com ele. O François fica bravo, fecha a casa e diz que não vai deixar o Emile entrar até ele falar a verdade. Aí o Emile tenta correr para longe. O François, desesperado, corre atrás do Emile, derruba ele no chão e segura ele bem forte, enquanto o Emile começa a chorar. No dia seguinte, Emile comeu com as mãos direto do prato e François disse que ele tem que se portar como uma pessoa normal, senão ele vai ser levado igual aconteceu com sua mãe. François deu um pouco do remédio de Lana para Emile para ajudá-lo a ficar calmo durante as aulas. Depois, François olhou dentro da boca de Emile e viu que os dentes pontudos estavam escondidos atrás, onde ninguém podia ver. Ele avisou Emile para lembrar de cortar as unhas todo dia e colocou algodão nos ouvidos dele, escondendo com cabelo, para que os barulhos fortes não incomodassem. Por fim, François ensinou Emile a passar um creme que tira pelos no corpo. Mais tarde, Emile falou com Nina no telefone enquanto passeava perto de casa. Ele pediu para Nina gritar e ficou contente ao perceber que conseguia ouvir o grito dela de onde estava. No outro dia, Emile foi ver Fix e viu que ele não podia mais falar, apenas emitia sons parecidos com os de um pássaro. Quando Emile deu um abraço em Fix, este subiu numa árvore e pulou, mostrando que podia voar e que estava gostando muito disso. Mais tarde, Emile foi a um festival onde seu pai trabalhava. François se irritou quando viu Emile, pois ele deveria estar escondido. Eles começaram a discutir e logo estavam brigando. Emile ficou tão bravo que mordeu o ombro do pai e só soltou quando François ameaçou cortá-lo com uma tesoura. Triste e confuso, Emile saiu andando e encontrou Nina, que o chamou para passear nos campos de milho. Os jovens começaram a se beijar e logo a situação ficou mais íntima. Então eles se deitaram juntos. Quando Emile tirou sua camisa, Nina viu que ele tinha pelos e uma espinha diferente, mas ela disse que isso não era novidade para ela. Nina já sabia desde o começo e eles continuaram. Mais tarde, eles retornaram ao festival e Emile foi ao banheiro. Lá, um colega que tinha visto os dois juntos antes o confrontou. Esse colega usou um aparelho que emitia um som alto que normalmente só animais escutam, e isso doeu nos ouvidos de Emile. Com medo, Emile reagiu e acabou arranhando o rosto do colega. Depois disso, Emile fugiu para se esconder, enquanto o outro menino avisava as pessoas do festival que pegaram suas armas e chamaram a polícia. Um cachorro encontra Emile, mas ele o faz fugir com um latido alto.
2 homens veem o cachorro correndo e começam a atirar nessa direção, fazendo o alarme disparar. Emily corre muito enquanto várias pessoas tentam pegá-lo. Quando um homem vai atirar em Emily, Fix, que é um pássaro, voa rápido e derruba o homem com suas garras, que acaba morrendo. Depois, Fix voa para dentro da floresta e Emily corre atrás dele. Um carro da polícia segue Emily também. Emily passa por um lago para tentar parar os policiais, mas eles atiram de longe e acertam Fix. Emily vai rápido até Fix e começa a chorar quando ele morre nos braços dele. Pouco tempo depois, François e outros caçadores acham Fix, mas Emily já não está mais lá. Ao mesmo tempo, na cidade, um mutante grande está andando escondido, enquanto caminhões do exército vão em direção à floresta. No outro dia, Emily se esconde na mata e come qualquer fruta que acha. De noite, ele sobe numa árvore e uiva junto com os animais que fazem barulho à noite. Depois, quando fica de noite de novo, vem uma chuva forte e Emily corre para se abrigar numa caverna. Ele toma um susto quando um urso aparece, mas logo vê que é sua mãe. Eles tocam as testas um no outro para mostrar que se amam. E aí, Lana, que é a mãe dele, sai da caverna querendo que Emily vá com ela. Ele vai e encontra um monte de mutantes que vivem em paz, como uma menina que parece um camaleão. De repente, ele olha para o céu e vê fogos de artifício, o que quer dizer que o exército descobriu onde eles estão. Emily e os outros seres especiais tentaram fugir e se esconder, mas os soldados usaram um barulho muito forte que fez com que eles só pudessem cair no chão, com muita dor e fossem pegos. A menina que pode mudar de cor foi a única que conseguiu escapar, usando sua habilidade de ficar igual ao que está em volta para não ser vista. Depois, na delegacia, François ajudou Emily a dizer que tinha bebido demais e foi parar na floresta sem querer. Mas quando chegou a hora de Emily assinar uns papéis para poder ir embora, ele não conseguiu segurar a caneta direito e acabou rasgando o papel. Quando o policial deu outro papel para ele, Emily não se aguentou e fez um som bravo para o policial. François não perdeu tempo e empurrou o policial, que caiu e bateu a cabeça, desmaiando antes de poder fazer qualquer coisa. François, então, assinou o papel sozinho. Mostrou bem rápido para a pessoa que trabalha na recepção e conseguiu sair de lá com Emily. Eles foram para o carro e começaram a sair da cidade, mas a polícia logo começou a seguir eles. François prometeu para Emily que ele não ia deixar ele ser levado para nenhum lugar ruim e dirigiu bem rápido, passando por uma cerca para entrar na floresta. François então falou para Emily correr, e Emily correu enquanto fazia um som alto de alegria, e assim o filme acaba. Ei, deixa sua opinião sobre o filme. Qual nota você dá? No primeiro comentário fixado, vou deixar uma playlist de filmes de terror. Dá uma conferida lá. Não esqueça de deixar aquele like e ativar o sininho. Então até o próximo resumo.